Pessoal, bom dia de novo. Desculpa aí que vocês estão me vendo muito hoje. Bom, desculpa que os slides estão em inglês, mas é porque eu queria também ajudar as palestrantes internacionais a terem uma visão, né, sobre os nossos números, mas eu vou explicar em português, tá bom? Então, a primeira pergunta, né, e o desejo desse trabalho veio lá de muito tempo atrás, quando eu tive o meu doutorado, né, eu comecei a estudar a EB, e a gente queria fazer, né, um estudo com EB distrófica recessiva, e a gente não tinha nem acesso às pessoas. Na época não existia Débora Brasil, né? Não vou falar quanto tempo faz, porque eu não sou tão jovem quanto algumas pessoas acham que eu sou. E gerou isso uma angústia muito grande em mim e no meu orientador, o Sam, na época, porque a gente não tinha número, a gente não tinha informação, a gente não sabia qual era a mutação, a alteração genética presente nas pessoas com EB. A gente não sabia isso no mundo, não era só aqui no Brasil, né? Então tinha uma deficiência, uma falta de acesso por diagnóstico molecular, que vocês viram ontem com a Inácia na apresentação dela, que é um problema que, de muito tempo atrás, que a gente, graças, né, à tecnologia e aos novos exames e acesso aos desenvolvimentos, a gente conseguiu isso agora. E aí era a pandemia, né? O Leandro sempre muito engajado, buscando soluções. A gente conversava bastante sobre como a gente tentar mudar, né, o nosso panorama de muitos pacientes, a maioria dos pacientes sem acesso ao diagnóstico molecular, e uma conversa ainda com o Ministério da Saúde lenta e morosa sobre incluir a necessidade desses testes e a importância desses testes para o Sistema Único de Saúde, né? Então, tudo isso a gente sabe que é lento, é demorado aqui no Brasil, né? E aí o Leandro foi atrás, né, de buscar o recurso, e por isso que a gente tem que dizer, né, que a pesquisa, quando ela tem recurso, quando ela tem investimento, quando ela tem olhar para isso, ela sai e ela traz muita modificação, né? E é o que a gente quer mostrar para vocês. A gente modificou a forma como a gente está lidando com esses resultados que vocês participaram e que agora a gente tem número e corpo para mostrar para o mundo qual é o nosso perfil de EB aqui no Brasil, né? Então, por que fazer exame diagnóstico? Porque a EB é complexa, porque, infelizmente, é muito complicado a gente entender qual é o gene que está afetado, o que ele está fazendo aqui, sem a gente olhar para a sequência do DNA, para aquilo que é a informação genética que a célula precisa dar para produzir esse monte de proteína que está aqui conectando as células da epiderme com a derme, tá? Então, o papel desses genes, ele realmente só consegue ser avaliado por um exame genético, que é o padrão ouro em termos de diagnóstico, tá? E aí, sim, a gente consegue saber qual que é o subtipo. A primeira resposta que a gente tem de um exame genético é se tem EB ou não, baseado nos 16 genes que já foram descritos, que são envolvidos com a EB. E aí, dependendo do gene, a gente consegue saber, então, qual que é o tipo de EB, se ela é juncional, se ela é Kindler, se ela é distrófica ou se ela é simples, tá? Todas aquelas outras classificações que a Inácia comentou ontem na apresentação dela, a gente precisa associar isso com o diagnóstico clínico, e é super importante fazer essas duas associações, os dois não conseguem caminhar sozinhos, tá? E uma das coisas que são bastante importantes, né, da gente não ficar só preso no nosso diagnóstico clínico, é porque, embora as EBs elas sejam hoje muito bem distribuídas, e a Kindler não está aqui porque ela também não se encaixa muito bem, né, nesse panorama, mas entre os três principais tipos, a gente tem esse overlapping aqui, essa união do fenótipo de como essas EBs se manifestam. Então, muitas das vezes, acontece a história que a Júlia contou aqui para a gente, né, que ela aparece num consultório, ela aparece num serviço
serviço médico. E as pessoas e os médicos têm a tendência a avaliar a EB pela gravidade dela e a enquadrá-la num subtipo específico baseado no quanto que ela tem de lesão, no quanto que ela está distribuída. Mas, na verdade, todas as EBs têm os seus subtipos de expressão. Então, ela vai ter o tipo intermediário dentro da simples, também vai ter o tipo localizado dentro da simples, e fica muito difícil para o médico saber, sem o exame genético, se é simples, localizada, ou se, por exemplo, é uma distrófica localizada, né? Então, esse erro ele acontece, né, na clínica. Sem o diagnóstico molecular, a gente comete esse erro fortemente, né? Também tem uma importância muito grande no aconselhamento genético. Então, é bastante comum, né, um primeiro caso familiar, as famílias questionarem sobre a possibilidade ou a probabilidade de ter um outro filho com EB, né? Então, ajuda a conduzir melhor as famílias nesse diagnóstico. Também, a gente não pode deixar de ressaltar que, há 10 anos atrás, um exame genético de painel, que é o que foi feito aqui, de um exoma, ele é um exame bastante caro e pouco acessível, né? Então, a gente não encontrava nem laboratórios, a gente encontrava alguns aqui em São Paulo, no Brasil, que faziam um exoma, que faziam um painel. Mas hoje a gente consegue encontrar isso em outros estados também, né? E a gente consegue enviar amostras para outros países, que é o que muitos de vocês tiveram acesso há algum tempo atrás, tá? E os custos diminuíram muito dos últimos 10 anos para cá, tá? Então, ele ainda assim não é um exame bastante barato, a gente tem que dizer que é caro, sim, mas, baseado no que a gente tinha do ano passado, de 10 anos para cá, ele está muito mais acessível, tá? Então, né, já comentei aqui que ele ajuda a gente a fazer um diagnóstico mais multidisciplinar, né, e a fazer esse manejo da equipe para o tipo de EB assim que a gente tem ela diagnosticada. A gente consegue, então, identificar desse exame qual é o gene que está envolvido com a EB e qual que é o tipo da mutação. Por isso que também a gente tira um pouco aquela história que muitas famílias vêm também comentar: o meu filho também tem distrófica recessiva, o dela também tem, mas eles são diferentes. Eles são diferentes, né? Muitas das vezes eles são diferentes, não só pela forma como essa EB se manifesta de maneira diferente, mas às vezes a gente tem uma explicação genética por essa diferença. Então, a alteração genética é diferente, a proteína se comporta de uma maneira diferente nas pessoas e a gente consegue explicar com esse teste genético aqui, tá? E mais ainda, né, vem também ajudar muito os pesquisadores, né, muitos aqui, a tentar entender quais são os caminhos adequados para a pesquisa, né, e os caminhos que a gente tem que investir de primeira mão para tentar produzir melhor qualidade de vida para todos. Então, o primeiro resultado, né, que é muito impactante para nós, inclusive, né, que recebemos esse resultado, foi quando a gente falou para as pessoas, né, divulgamos, era pandemia, né, e aí a gente fez essa divulgação dessa conquista de fazer 400 sequenciamentos sem custo para as pessoas, e para que as pessoas pudessem se candidatar, né, a receber esse resultado, elas tinham que preencher um questionário rápido, clínico, mas onde ela preenchia uma pergunta que é: qual é o seu tipo de EB? E ela também tinha a possibilidade de colocar não sabia ou inconclusível, tá? Quando a gente cruzou essa informação com o resultado do laudo genético, a gente viu que a gente tinha quase 50% de discordância do quadro clínico, do que a pessoa achava que tinha antes, para o resultado final. Tá? E a gente não está falando aqui de mudança simples, né? Muitas das pessoas que fizeram esse projeto já são adultos, né? Estavam tendo esse diagnóstico clínico errado durante muitos anos de suas vidas, né? Inclusive, famílias inteiras tinham diagnósticos clínicos errados, né? Essa é a verdade. Então, isso, né, trouxe muita força, né, para a gente, e o Leandro faz esse advocacy no Ministério, né, no PCDT, para a gente mostrar como que um resultado genético é importante no sentido
clínico e também no sentido de bem-estar das famílias, saberem qual é o tipo de EB que elas têm. E o que a gente fez para que isso pudesse ser concretizado, né? Então, não foi um trabalho simples, né? Foi um trabalho de muitas pessoas envolvidas. Primeiro, a nossa rede de voluntários, depois, toda a nossa rede mais administrativa da Débora, eu, a Janine, a Rosali e o Leandro e a Juliene, né? Envolvidos aqui na captação, na comunicação com as famílias, no envio dos kits, né? Aí depois alguém pode até contar o seu próprio depoimento, né, nesse recebimento, na coleta. A Juliene ajudava a explicar como que fazia essa coleta corretamente, né? A gente tinha também pessoas que davam esse suporte clínico para essa coleta. Então, às vezes, a pessoa estava com medo, com receio, a criança estava no hospital. O corpo clínico, né, os voluntários ajudaram para que essa coleta fosse feita corretamente. E também é uma coleta não invasiva, tá? Então foi um swab oral. Então as pessoas podiam fazer isso em casa. E como era pandemia, evitava aquela movimentação, né, de uma pessoa para outra. Então foi interessante, foi acessível, a gente teve muito engajamento e muita vontade, mas não foi um processo rápido, né? Demorou 2 anos para a gente completar aqui os nossos 400. Embora tivesse bastante gente precisando do diagnóstico, a pessoa também precisa ir até o correio, né? Colocar o exame lá, receber esse resultado, às vezes demora um tempo também. Então, até a gente completar toda a nossa casuística, foram 2 anos, né, de completos. É uma coleta, aí ela enviava esse kit para o laboratório, né, que foi a Mendelix que executou, né, esse serviço. Foi feito, então, esse painel do exoma, mas os dados analisados foram apenas dos genes relacionados com EB e dos outros genes que poderiam ser envolvidos em outras genodermatoses, outras doenças de pele, que são confundidoras clínicas da EB. Então, foi um painel de 25 genes de análise, tá bom? Na sequência, as famílias recebiam esse laudo, né? Elas tinham acesso a esse laudo, vinha a notificação por e-mail, podia entrar lá no site da Mendelix, imprimir esse laudo, receber. E para aqueles que tivessem vontade, eles podiam requerer da Débora uma explicação, né, que a gente chamou de devolutiva sobre o que é esse exame, porque é realmente um resultado bastante técnico, né? Quem tem acesso a esse exame sabe que ele vai lá, coloca um monte de letra, enfim, as famílias ficavam confusas sobre o que era aquilo. Então, nessa devolutiva, que foi feita em grande parte por mim, pela Luísa, pela Vanessa, que somos mais pesquisadoras e voltadas para essa área genética, junto com a doutora Janine ou a doutora Rosali, mas todos os familiares que quisessem fazer parte. Se a pessoa com EB é maior de 18, a protagonista é ela, né? Se é a família que quer fazer parte dessa devolutiva, entender a explicação, é uma criança, ainda é pequena, pode fazer parte. Quer trazer seu médico para fazer, entender qual é o diagnóstico molecular? Sim, pode trazer. Tudo por chamada de vídeo, tá? E a gente agendava, conversava, tentava explicar sobre isso e tirar as dúvidas principais relacionadas a esse exame, né? Muito bem. E alguns resultados, né? Aqui está em sentido horário, tem muitas cores, desculpa, porque é muitos diagnósticos, né? Então, a gente vê que a nossa maior, né, coorte, maior número de pessoas que dão 55,5 é de pessoas com distrófica recessiva, tá? Com EB distrófica recessiva. O que é de acordo com algumas incidências, né, quando a gente faz esse diagnóstico molecular, a gente vê isso acontecendo em muitos países, mas sai bastante daquela prevalência, incidência mundial, que a gente espera que existam mais casos de EB simples, né, do que de distrófica recessiva, que estariam mais ali próximos dos 25%. Então, nessa nossa amostragem, a nossa maior número de pessoas é com EB distrófica recessiva. A gente tem um número importante aqui de quase 13% de pessoas com EB distrófica dominante e o simples só vai aparecer aqui com 15%, tá? de EB do tipo simples dominante.
As EBs do tipo simples recessivas, elas são mais raras mesmo, né? E foram poucas pessoas na nossa amostragem, tá? Algumas dessas pessoas que fizeram um sequenciamento realmente não tiveram relação do seu resultado com EBs, né? Então, dos genes conhecidos, a gente não encontrou nenhuma variante patogênica, e alguns desses casos, aqui 3% quase, foram inconclusivos. Principalmente aqui, dentro desse grupo, estão as pessoas que tinham variantes do tipo VUS, né, que são aquelas variantes de significado incerto. O único caso na família, a gente não sequenciou os pais aqui para confirmar quando é VUS, né, e pouco ou nenhum sintoma. Então, elas acabam entrando aqui nesse quadro do inconclusivo, ok? Até então, a gente não sabia que tinha Kindler no Brasil, né? E aí apareceram aqui algumas pessoas com Kindler, que são bem pequenos, e aí a gente vai ver um pouco sobre esses dados. Então, a gente fez uma geolocalização das mutações. Vocês vão ver muito roxo, né? Porque realmente o roxo é o colágeno 7, é onde essa mutação está distribuída. Tem que lembrar que o nosso país tem uma distribuição populacional mais populosa aqui nessa região do litoral, né, do sul e do sudeste. Então, é onde essas pessoas estão mais localizadas. E aqui nessa área mais interna do país, né, na parte do norte e no centro-oeste, a gente vê poucas pessoas, talvez por uma limitação de acesso, né, da gente aqui, que está aqui no centro de São Paulo, que é onde o exame foi feito, mas também porque, provavelmente, a população aqui menor, né, diminui também a incidência de pessoas com EB nessas áreas. A gente não teve ninguém do exterior, né? Não, né? Só do Brasil mesmo. Então, tá bom. A gente acabou não incluindo ninguém, né? Mas é isso. As pessoas com simples, agora a gente vai dar uma olhada no quais os genes que são os principais que foram encontrados no projeto. Então, a gente tem uma alta prevalência de alelos, né? Quando eu falo alelos, eu estou falando dos 2, né, cromossomos, que a gente tem um cromossomo e cada cromossomo tem 2 alelos. Um alelo é herdado do pai, outro alelo é herdado da mãe. E aí a gente olha sempre a frequência de mutação pensando nos 2 alelos. Então, uma pessoa pode ter 2 alterações genéticas diferentes. Isso acontece bastante na EB. Tá? Então, quando a gente fala de frequência alélica, não necessariamente é o número de pessoas. Tá? Então, só para esclarecer isso. Então, a gente tem os 2 principais genes envolvidos aqui, né? Os 2 principais genes que a gente encontrou de alteração genética são os mais comuns em EB simples, que é a queratina 5 e queratina 14, que somadas dão 78% dos alelos onde a gente encontrou mutação para EB simples, né? E quais são essas mutações, né? E aí, de novo, essa aqui é uma tabela com algumas das mutações que a gente viu. São várias, né? Por que as pessoas são diferentes? Porque, realmente, cada uma dessas pessoas tem alterações genéticas diferentes. Então, essa lista que está aqui são dos tipos de alterações que a gente encontrou nesse projeto das pessoas com EB simples, com mutação nesses genes aqui, tá bom? Logo na sequência, olhando um pouco sobre a EB juncional, nos chamou bastante atenção, né, que geralmente a gente vê mais casos de alterações genéticas em lamininas, mas o nosso principal resultado foi em colágeno 17, né, 48% de mutações encontradas no colágeno 17, e aqui estão as variantes presentes, né, nesses resultados. E aí, para a distrófica, a gente está falando apenas de colágeno 7, né? Então, não tem aquela tabela de frequência das mutações genes. Então, aqui o que a gente encontra é uma miscelânea de mutações, né? E a gente tem um conjunto de alterações genéticas muito distintas ao longo do gene. Tá? Colágeno 7 é o segundo maior gene do nosso genoma, é bem grande, então é bem provável que a gente encontre várias alterações genéticas diferentes, isso aqui não é surpreendente, né? E dado nossa carga genética histórica, que é muito misturada, né? Brasileiro não tem uma ascendência específica de uma população só, né? Então, a gente esperava mesmo encontrar muitas alterações genéticas diferentes.
Mas a gente tem que destacar aqui, né, que tem duas alterações genéticas de tipos de alterações no grupo de distrófica recessiva que são muito mais frequentes em termos de mutação, que são essas duas alterações aqui, tá? Essa primeira aqui e essa segunda. Essa primeira ela é bastante estudada, né, em vários clinical trials e pesquisas na Europa, principalmente. E essa segunda aqui é um pouquinho mais, digamos, esquecida, né, talvez por um desconhecimento de outros países, né, mas em Londres essa mutação é bastante prevalente e aqui no Brasil a gente está em acordo com eles. Então, somando essas duas, 25% das variantes de colágeno 7 presentes. Em Kindler, a frequência foi baixa, né, porque é realmente uma estatística mais rara. Então, a gente teve 5 casos de Kindler aqui, tá, com essas variantes. E o que a gente aprendeu, né, desse projeto? Né, que fornecer o diagnóstico correto das pessoas, né, com EB, trouxe um benefício, né, grande. Não é fácil, né, a gente fez essa comunicação com as famílias. Às vezes pode parecer que a gente faz isso de uma maneira mais simples, mais clara, mas também eu entendo, eu me coloco no lugar de vocês, assim como para mim dar essa notícia não é fácil, às vezes, para vocês receberem essa notícia também não é fácil, né? Mas uma das ideias desse projeto e trazer muito esses números e a importância vai ser muito modificador, né? Uma das coisas que mudou bastante, e a gente viu um pouquinho no depoimento da Júlia, é que a maioria das variantes que a gente encontra de significado incerto é por falta de estudos e porque ela não está lá cadastrada num banco lá do American College, que é onde a gente usa como referência para saber se aquela variante tem realmente um significado. Todo mundo aqui tem algumas variantes, né? Algumas alterações genéticas. Ninguém tem um genoma igual. Então, para a gente poder fazer essa correlação e olhar para saber se ela é realmente a causa de uma doença, a gente precisa olhar naquele banco e aparece naquele banco. Quando ela não está presente no banco e quando ela não tem literatura envolvida, ela ganha essa classificação que dá muita angústia, né, quando a gente olha, né, um exame. Nossa, uma variante de significado incerto. O que significa isso? Significa que a gente não tem conhecimento sobre ela. Tá? E ao receber um monte de exames com essas variantes, os próprios bancos do laboratório, que eles têm um banco interno, né, eles fazem muito sequenciamento, e eles vão construindo o seu banco interno. Eles começaram a mudar a forma como eles soltaram aquele laudo. Então, eram 100 exames de EB, mais 200 exames. Quando chegou lá no 300, eles já falaram assim, olha, a variante de significado incerto, agora já talvez a gente tenha que colocar uma linha a mais. Então, eles colocavam no laudo, ela tem significado incerto, mas no nosso banco de dados a gente tem variantes dessa que foram vistas nesse exame. Tá? Então, trouxe também uma contribuição, né, para a forma como as pessoas soltaram esse laudo. Né? Para alguns casos, a gente teve uma mudança, né, na abordagem clínica aí, do diagnóstico molecular. A gente também, né, houve um aumento da nossa rede de voluntários. Ao fazer isso, a gente encontrou pessoas em locais que a gente não sabia que elas estavam e elas tinham alguma rede, algum médico interessado em ser voluntário da Debra, então a nossa rede de voluntários aumentou. Né? E o maior aprendizado, eu acho que para mim, né, e para quem é da Debra, foi que a gente não enxerga mais, né, muitas das informações que a gente tinha ali e muito da forma como a gente mesmo conduzia, né, os exames da mesma forma. Então, somos outras pessoas propriamente ditas. Então, esse é o mérito das pessoas envolvidas mais diretamente, mas, como eu falei, vocês são os atuantes, né, as famílias, as pessoas com EB que forneceram isso, a Mendelix, o executor, e a Illumina, que foi o patrocinador de todo esse projeto. E obrigada.